Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Bom dia, Nakamite, tudo certo? Joia, beleza. Espero que todo mundo tenha ido bem de férias, né? Apesar do estágio, enfim, férias da faculdade. A gente vai esperar até as 10, tá? Daí o pessoal vai chegando, daí 10 horas a gente começa, tá bom? Então, Sem até problema, daqui uns minutinhos. até.
Bom, pessoal, bom dia de novo, então. Bem-vindos ao quarto ano. Vi que tem algumas pessoas que já são de anos anteriores, bem-vindos também. Final do ano passado, estava acompanhando o pessoal em busca de estágios, né? Parece que todo mundo, ou quase todo mundo, conseguiu, acho que já está grande parte estagiando. Então, sei lá, as férias foram um pouco diferentes esse ano, né, para vocês. Nova etapa de vida, né? Legal. Uma fase. Tem desafios diferentes, né? Agora de conciliar a universidade com a empresa. E, enfim, logo vem outros desafios maiores, eu acho. Para mim, por exemplo, foi mais difícil esse começo da fase adulta, né? Depois você se forma, os primeiros anos de formado, do que a adolescência, por exemplo. A gente volta a falar sobre isso. Então, é um momento, assim, legal. Acho que a gente falou no ano passado, mas tentem não perder o foco na faculdade, né? O estágio, a empresa normalmente é muito sedutora, né? A gente quer se dar bem e deve querer mesmo, mas sempre mantendo o foco nos objetivos principais, né? E nesse momento da vida, o objetivo principal ainda é a universidade, né? Então, sem ela, nada mais tem sentido, né? O emprego, a vida profissional não tem tanto sentido sem a universidade, sem terminar a universidade, terminar o curso, né? Então, vocês ainda têm 2 anos, talvez, né? Quarto e quinto ano. Então, manter a cabeça no lugar, fazer o estágio, é legal, uma etapa legal da vida, né? Lembrando sempre que a grande diferença dos cursos de tecnologia e dos cursos como o que vocês escolheram, né? Por exemplo, os cursos de tecnologia de nível superior e os bacharelados, por exemplo, é que os cursos de tecnologia, eles preparam muito mais para o mercado. Por outro lado, eles tentam atender essas demandas imediatas de mercado. O curso de vocês, esses cursos de 4, 5 anos, 6 anos, eles não tentam. O objetivo principal não é atender demanda imediata de mercado, mas formar mão de obra pensante, profissionais que dominem uma sub-área do conhecimento, a computação, por exemplo, e que estejam aptos para se treinar e aprender e se adaptar às mudanças tecnológicas durante todo o tempo de vida profissional, que para vocês talvez seja alguma coisa como pelos próximos 40 anos, né? Então, primeira impressão talvez que fique, né? Pelo menos que tinha ficado para mim, e muita gente que eu venho acompanhando em bastante tempo, né? Eu dou aula em universidade desde 92, vocês talvez saibam, né? Então faz tempo pra caramba. Enfim, provavelmente há mais tempo do que a idade de vocês. Então, eu tenho acompanhado bastante gente e às vezes a empresa, quando a gente entra na empresa, tem um monte de coisa que você não viu na universidade, por exemplo, ferramentas principalmente, conhecimento nem tanto. Mas essas ferramentas de desenvolvimento que são muito sedutoras, porque dá um resultado para o usuário final, e a gente, obviamente, gosta, né? Eu sempre gostei também, vocês provavelmente devem gostar também. E daí a gente fica, nossa, né? Fica seduzido por essa coisa do produto, né? De desenvolver o produto final. Então, de novo, para a gente manter o pé no chão, né? E ver que a gente só consegue fazer isso porque a gente tem toda a base teórica. Vocês, por exemplo, pelo menos base teórica de 3 anos inteiros, e isso é que permite vocês aprenderem rápido essas ferramentas, né? Então a gente vai continuar nesse processo. A segunda parte do curso, que vocês já começaram o ano passado, por exemplo, no quinto semestre, sistemas operacionais, provavelmente vocês já fizeram o A, talvez.
Até responda, alguém coloque aqui se vocês já fizeram SOA, Sistemas Operacionais A, no chat, por favor. E legal. Valeu. A ou B também? Bacana. Então, nessa segunda parte do curso, então, né, tipo, a partir do segundo ano, e principalmente da metade do segundo ano para cá, terceiro, né, a gente começa a fazer um monte de disciplinas bem mais focadas na sub-área de conhecimento. Vão terminando as matemáticas, as físicas e tudo mais. E nesse contexto que a gente tem as disciplinas de redes, que são os precursores da disciplina de sistemas distribuídos, por exemplo, e da inteligência artificial distribuída, que eu acho que são, sei lá, das grandes sub-áreas legais, né? E a gente só vai conseguir, né, desenvolver legal mesmo, legal desse ponto de vista de ter esse conhecimento técnico, realmente, toda essa base, quando a gente fizer os 2 semestres de redes e para fazer SO, né? Desculpa, para fazer sistemas distribuídos. E redes, a gente vai usar bastante coisa de sistemas operacionais, algumas coisas de arquitetura também. E hoje a gente vai fazer 2 coisas. A gente vai primeiro apresentar o plano de curso e depois dar um overview no nosso semestre. A disciplina de redes normalmente é dada pelo professor Edmar, ele não pôde dar esse semestre. Eu acho, pelo que a professora Dani me falou, ele assumiu mais cargos, enfim, mais trabalhos na administração, né, na universidade, na parte mais administrativa, e daí ele teve que deixar algumas disciplinas, entre elas essa rede de computadores. E daí, por isso que eu tô com redes e não ele, né? Enfim, mas acho que a gente vai poder fazer algum trabalho. Na época que eu dava aula na Unesp, eu dei aula há 11 anos na Unesp, foi quando eu comecei a dar aula em universidade, em 92, como falei para vocês. Né? Eu tinha acabado o meu mestrado, a Unesp naquela época ainda não exigia doutorado, daí eu fiz concurso, passei, e eu fiz concurso em redes de computadores, então eu era o titular de redes lá por 11 anos, e depois, daí eu fui para outras universidades e tal, e às vezes já tinha um professor da área de redes, né, o professor titular, enfim, ou não é como se chama na PUC, né, mas o professor que costuma dar a disciplina, o professor Edmar, como eu falei, ele não pôde dar esse semestre, então a gente vai fazer juntos então, tá bom? Vamos dar uma olhada no nosso semestre. Então, esses slides já estão no Canvas. A gente vai seguir o mesmo procedimento do semestre passado, material no Canvas e prova no Canvas e tal, e as videoconferências no Teams, tá? Então, esses slides já estão no Canvas, pasta arquivos, beleza? Deixa eu ir aqui para essa nossa janela. Bom, coloquei um resumo, obviamente, né, do plano de curso. Se você aprender a roubar a senha de Wi-Fi, a ideia é saber como o Wi-Fi funciona, mas não diretamente desse jeito, né? Senha de aplicativo e tal, né? Enfim, tem uns artigos, a ideia é abordar isso mais do foco de segurança do que do foco de invasão, né? Mas você sabe que é a mesma coisa. Tem um artigo, posso até passar para vocês, que é de uns caras da Unicamp que participaram de umas audiências públicas que o governo federal faz para ver as urnas eletrônicas brasileiras. E eles mostram como é um paper científico,
Daí vocês sabem que esses artigos, a ideia é que eles escrevam de forma suficiente para que algum cara, mais ou menos do mesmo nível, né, tipo, de engenharia de computação, coisa assim, consiga entender e reproduzir o experimento para obter os mesmos resultados, né, para comprovar, portanto, o experimento científico. E daí eu posso passar para vocês, é bem legal. Ele não é exatamente da ciência de Wi-Fi, né? Na verdade, é mais complexo, inclusive. Mas é legal para ver a abordagem que eles usaram para verificar a segurança do sistema. E daí isso é bem legal, posso passar para vocês amanhã, de repente, ou enfim, que daí eu procuro aqui, tá? Mas, por exemplo, se colocar um sniffer lá e tentar quebrar os protocolos de segurança, você sabe que quebrar diretamente normalmente é muito difícil, né? Por força bruta. Porque, por exemplo, se a senha tiver, exemplo, K64, 64 bits, tem 2 elevado a 64 combinações, que é bastante, né? 2 a quarta é 16 e 2 a 60 é hexa. 16 hexa combinações. Portanto, 16 hexa potenciais chaves diferentes. E daí, para fazer, enfim, testes exaustivos, né? Tentar com todas, talvez você não esteja vivo mais para conseguir tentar todas. E daí tem outras técnicas de engenharia reversa, tal, enfim, daí dá para vocês juntarem com outros conhecimentos de outras sub-áreas também, tá? Bom, enfim. Vamos voltar aqui para a nossa ementa, então. A ementa é bem simples, porque os tópicos são bem detalhados. Então, o nosso primeiro item é a introdução às redes de computadores e à internet. E a gente vai mostrar que tem 2 modelos predominantes, o modelo internet de 5 camadas e o modelo OSI de 7 camadas. Nesse modelo internet, que é o predominante hoje, a gente vai, dessas 5 camadas, a gente vai ver 3 camadas em redes A e as 2 camadas de baixo em redes B. Portanto, por exemplo, o Wi-Fi, embora a gente dê para ver, mas assim, enfim, os protocolos usados nas camadas físicas e de enlace são vistas em redes B, tá, Luiz? Em redes A, a gente vê as camadas de cima, que no modelo internet são chamados, como está no slide, camada de aplicação, transporte e rede. E no modelo OSI, que é por onde a gente vai começar, são camadas de aplicação, sessão, apresentação, transporte e rede. E as 2 camadas de baixo, que são as mesmas camadas tanto para o modelo OSI quanto para o modelo internet, que são as camadas de enlace e rede, em redes B. Tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai ver, como a gente deve imaginar, com um monte de subtópicos para cada item desses aí. Bom, o que mais? Objetivos da disciplina. Objetivo geral, ou objetivos gerais, proporcionar aos alunos, isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do plano de curso, tá? O conhecimento de arquiteturas de redes de computadores enquanto sistemas organizados em camadas, focando a internet. Projetar, implementar e testar protocolos de comunicação de diversas camadas. Beleza? E os objetivos específicos são estudar conceitos fundamentais de projeto e implementação de protocolos de comunicação, focando os protocolos das camadas de cima, que são aplicação, transporte e rede da internet. Estudar técnicas de construção de programas que rodam na internet. Propiciar que os alunos obtenham os conceitos fundamentais que lhes permitam futuramente aprofundar-se nas áreas de projeto, implementação, implantação e administração de redes de comunicação. Depois, cada um daqueles itens da ementa é dividido um monte de itens no conteúdo programático, tá? Me abstive de colocar aqui, senão a gente ia ficar só lendo um monte de nomes, enfim. Acho que não é esse o objetivo nesse momento para a gente. Embora a gente vá dar um overview de outra forma, não lendo itens,
tá bom? Que sei lá, que é a forma como eu prefiro. Uma outra coisa importante, acho que desse ponto aqui de plano de curso, é a avaliação. Vocês viram que a gente tem bastante aulas, né? São 6 aulas por semana, 4 teóricas e 2 práticas. Eventualmente, a gente vai fazer 4 práticas e 2 teóricas de vez em quando, dependendo do ponto onde a gente tiver de desenvolvimento, de implementação e tal. Bom, como em várias outras disciplinas, que tem parte teórica e parte prática, a média final vai ser composta por uma média teórica e uma média prática. E é necessário ficar com média igual ou superior em 5 em ambas, tá? Então tem que ficar com média igual ou maior que 5, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Beleza? Acontecendo isso, a média final é calculada como está no slide. 70% da parte teórica e 30% da parte prática. Beleza? Daí, detalhando cada uma das partes, na parte teórica, a gente tem muitas aulas, né? Então, a gente vai ter muitos elementos também de checagem. Então, a gente vai ter 2 provas que estão colocadas aí como P1 e P2, as provas teóricas, cada uma com 30% na média teórica. Um seminário, que vale 20%. Esse seminário vai ter um resumo também, tá? Um resumo para quem perdeu, para quem quiser se aprofundar, quem quiser pegar as referências bibliográficas que vocês vão ter usado. Então, um resumo do seminário valendo 10% e exercícios, beleza? Então, a gente vai ter alguns exercícios valendo 10% também. De boa? Além disso, a gente vai ter, depois da P2, uma prova substitutiva, que poderá optativa, né? Que poderá substituir a P1 ou P2, beleza? Tá? E na sub, para quem for fazer, cairá todo o conteúdo do semestre. De boa? As datas previstas são essas aí. Se vocês puderem anotar, embora, como eu falei, esse conjuntinho de slides está lá no Canvas aba arquivos, tá bom? Oi, Naka, tudo bem? Beleza? Eu não tô conseguindo baixar o arquivo. Eu O acredito que arquivo, Juliano? Tá. tá acontecendo esse erro aqui. Eu enviei no chat, ele tá tentando enviar. Tá. Eu vou gerar um PDF, alguma coisa assim, e depois carrego lá de novo. Tá bom, obrigado, Naka. Nada. Posso colocar aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui, vai. Aí já coloco já. Daí. Redes. Plano de curso. Tá, o Matheus também, né? Tá, enfim. Algum bugzinho lá, depois eu gero o PDF. Mas, de qualquer forma, se vocês puderem tentar carregar esse arquivo que está no chat aí, daí também já fica resolvido. E depois eu ponho, enfim, lá também. Tá? Daí as datas previstas para as provas, P1 dia 13 de abril, P2 dia 1º de junho e a sub dia 15 de junho. Tá bom? E na média prática, a gente vai ter projeto ou projetos e exercícios práticos, beleza? E daí a média fica calculada como está aí no slide. 70% por projeto ou projetos e 30% para os exercícios. Beleza? Tá? Bibliografia. Tem montes de livros de redes, né? O Edmar seguiu o Kurose, então a gente vai seguir mais a linha do Kurose e a gente vai colocar algumas coisas também do Tannenbaum, beleza? Que é um outro clássico, enfim. A minha formação foi mais com o Tannenbaum e eu gosto do Comer também, tá? Bom, enfim,
Daí, qualquer um deles é legal, tanto faz, tá bom? Os slides estão seguindo mais o Kurose, exceto os primeiros, beleza? Que eu vou dar que é esse overview de hoje, tá bom? De hoje, talvez da próxima aula também. De boa? Deixa eu ir pro outro conjuntinho de slides aqui. Deixa eu ver se esse... Não. Deixa eu fechar isso aqui, né? Senão... Tá. Vamos ver se compartilhou, acho que sim. Deixa eu abrir o chat também aqui para ir acompanhando o caso. Beleza? Bom, então, acho que como em qualquer disciplina, em qualquer área que a gente vai entrar, embora redes, eles é uma tecnologia super antiga, né? Uma coisa da década de 60, 70. E os princípios foram lançados lá, e daí mais as velocidades, enfim, algumas pequenas coisas foram mudando, né? As velocidades, por exemplo, mudaram muito, mas, enfim, a forma de funcionamento permanece desde o começo. E a gente vai falar, então, um pouco disso aí, desse início dos princípios que regem esse projeto, e daí de onde desmembra o projeto da I3E, né, o OSI, como a gente falou, vai detalhar agora, e a internet, tá? Bom, então vamos dar uma olhada no nosso overview de hoje. Acho que está compartilhado aí, tá, para vocês. Daí o que eu vou falando, se não tiver, daí vocês me dão um toque, tá? Vou mudar para essa tela aqui. Bom, primeiro, quando a gente vai falar de um assunto, lembra do semestre passado que a gente falou de metodologias, né? Primeira coisa é saber o que é o nosso assunto, por que a gente vai estudar e como a gente vai estudar. Então, essas perguntas, o que, por que e como, são as perguntas assim de bases fundamentais para a gente, né, se inteirar de um assunto. Primeira coisa, sobre redes de computadores, todo mundo é usuário, enfim, né? Todo mundo tem em casa, né? Ou usa sei lá, no trabalho, enfim, na empresa, na universidade e tudo mais. E a gente vai ver aqui como é que a gente vai observar as redes de computadores nos nossos cursos. Quando a gente pensa de forma um pouco mais leiga em redes de computadores, a gente imagina vários computadores ou equipamentos, né? Vou chamar de computadores, tá? Obviamente pode ser outro tipo de equipamento, celular, enfim, o que for, tá? Vou chamar de computadores de forma geral. Interligados por canais de comunicação. Esses canais de comunicação, às vezes, podem ser físicos, né? Do tipo, ter algum tipo de cabeamento, par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, etc. Ou não, né? Como a gente normalmente tem em casa, às vezes chega via cabo em algum local, num roteador, por exemplo, e daí você faz acesso sem fio, né? Então, olhando o slide lá, no sentido amplo, lato sensu, ou seja, sentido amplo, sentido largo, né, o que são redes de computadores? São sistemas completos interligados por canais de comunicação. O que são sistemas completos ou sistemas computacionais completos? São aqueles sistemas computacionais onde eu tenho processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Vocês veem que, portanto, podem ser computadores mesmo, né, no sentido de ser desktops, notebooks, coisas assim, mas podem ser outros equipamentos, porque também temos
processador, memória e dispositivo de entrada e saída. Beleza? Então, isso no sentido amplo. Isso é uma rede de computadores. Bom, a gente não vai observar as redes de computadores desse ponto de vista, porque senão a gente teria, por exemplo, que repetir tudo que foi dito em arquitetura, para falar dos sistemas completos, para falar da interação processador-memória e toda aquela coisa lá, né? E dispositivos de entrada e saída, e repetir um monte de coisas que vocês já conhecem de arquitetura e de sistemas operacionais, por exemplo. Beleza? Mas isso que é uma rede de computadores no sentido amplo. No sentido mais estrito, ou no sentido mais restrito, que é esse que a gente vai usar, no sentido mais técnico, o que são as redes de computadores? São subsistemas de comunicação. Por exemplo, os meios de comunicação, os meios físicos de comunicação, por exemplo, os cabos, as interfaces, softwares, etc. Ou seja, a parte daquele sistema de cima, né, que está diretamente envolvido com comunicação, beleza? E não todo o sistema completo, beleza? Então, a gente não vai se preocupar tanto com processador, memória, dispositivo de entrada e saída e essa interação entre eles, porque isso é tópico de outras disciplinas, beleza? Então, daí, como a gente está num curso técnico, né? Tipo, não no sentido de ser, sei lá, tipo técnico de ensino médio, né? De ver tecnicidade. A gente vai ver as redes no sentido estrito. Ou seja, a gente vai focar no subsistema de comunicação. E o problema básico, portanto, é como interconectar sistemas altamente heterogêneos e remotos. O que a gente está dizendo quando a gente está falando dos sistemas serem altamente heterogêneos? Quando eles podem ter hardwares diferentes, de fabricantes diferentes, de arquiteturas diferentes, sistemas operacionais diferentes e rodar aplicações diferentes. Eles serem bastante diferentes, portanto, bastante heterogêneos. E como é que a gente poderia interconectar tais sistemas, né? Sistemas tão diferentes, tão heterogêneos assim. Então, esse é o nosso problema básico. E hoje a gente vai falar das formas pensadas para resolver esse problema básico que está enunciado aí. Bom, uma metáfora que foi usada para a gente falar disso foi: se a gente tivesse um monte de pessoas num simpósio, né? Vocês sabem que essas equipes, esses comitês, né, na I3E, na ISO, na ANSI, na ACM, etc., eles são compostos por pessoas das universidades, das empresas e de grupos de usuário. Das empresas também, normalmente, o pessoal tem uma formação universitária mais sólida, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então, tem uma vertente de universidade bastante forte, porque além do pessoal da universidade, os representantes das universidades, também os representantes das empresas que são nomeados para participar desses comitês também têm formações universitárias, usualmente, tá? Usualmente tem formação universitária muito sólida. Nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte deles tem doutorado, tal, então eles têm um vínculo, né, de formação universitária bem forte, tá? Então, daí, como é que eles pensaram para comunicar sistemas heterogêneos? A metáfora que eles usaram, o ponto de partida deles foi: e se a gente estivesse num congresso internacional com gente de um monte de países, gente que fala um monte de linguagens, beleza? De idiomas. E como é que esse monte de gente poderia se comunicar? Eles poderiam se comunicar, por exemplo, fazendo conversores, que é como os sistemas faziam na época. Então, por exemplo, se eu tinha um sistema IBM, que era até então, né, a gente está falando até a década de 60, e daí nas décadas de 70 e 80 que a tecnologia de redes avançou muito. Então, antes disso, o mercado era um mercado muito de soluções proprietárias, né? Então, tinha uma solução proprietária
da IBM, por exemplo, isso incluía hardware IBM, SO, sistema operacional desenvolvido pela IBM e aplicações IBM. Daí a empresa comprava uma solução IBM. Suponha que uma outra, sei lá, que tem comprado uma solução IBM para fazer algumas coisas, tipo, sei lá, folha de pagamentos, coisas típicas da época. E uma outra coisa que eles gostariam de fazer poderia ser, tipo, controle de estoque, que é uma outra aplicação típica da época. Mas eles supõem que eles poderiam não ter gostado da solução IBM. E daí eles poderiam ter gostado da solução da Toshiba, por exemplo. Aí eles poderiam comprar uma solução Toshiba, que era o quê? Hardware Toshiba, sistema operacional Toshiba e aplicação Toshiba. E daí eles, se quisessem fazer esses sistemas conversarem, tinham que fazer um conversor, que eu vou chamar entre aspas de IBM Toshiba, Toshiba IBM, tá? Que é o sistema da IBM, aquele sistema da IBM com aquele sistema da Toshiba. Aí suponha, aumentando esse problema, que ele podia ter uma outra aplicação num sistema NEC ou num sistema Burroughs. Aí ele tinha que fazer um conversor NEC IBM, IBM NEC, NEC Toshiba, Toshiba NEC, e assim por diante. Isso aí, como vocês devem imaginar, viraria um problema super grande, uma solução super cara, demorada, sujeito a erros, etc. Que é a metáfora pensada no Congresso Internacional lá. Então, tem um francês, se ele fosse falar em francês, fazer a apresentação dele em francês, todo mundo, para entender, teria que estudar francês. Aí, supõe que fosse um alemão. Para todo mundo entender, todo mundo teria que conhecer alemão. E assim por diante. Então, daria um super trabalho para todo mundo. Qual solução? Escolher uma linguagem única e daí todo mundo teria que estudar uma linguagem só. Por exemplo, o inglês, que é a linguagem típica desse tipo de situação, né, de evento. E daí, os nativos de países de língua inglesa, tipo americanos, ingleses, etc., nem precisariam estudar nada. Eles se comunicariam na sua própria língua. E os demais teriam que aprender um idioma, e não o idioma, a linguagem, né, levando um pouquinho mais para o lado mais técnico da computação, a linguagem de todo mundo. Beleza? Tá. Então, essa é a ideia. Então, a ideia e como isso foi pensado foi fazer esses sistemas abertos ou interconexão de sistemas abertos, a interconexão desses sistemas altamente heterogêneos que a gente estava falando lá. Isso recebeu essa sigla OSI, né, está escrito lá, de interconexão de sistemas abertos. Beleza? Aí algumas definiçõezinhas da ISO, que foi a responsável por fazer isso aí. O que é um sistema aberto, então? É aquele implementado a partir de padronização. A ideia, portanto, é, então, que todo mundo seguisse alguma padronização, que na nossa metáfora é todo mundo vai aprender inglês e se comunicar em inglês, tá? E que, portanto, é apto para ser conectado com qualquer outro sistema implementado a partir da mesma padronização. Então, se todo mundo fala aquela linguagem lá, legal, todo mundo é capaz de se comunicar, não importa o que eles possam ter de diferente, né? No hardware, nos sistemas operacionais, nas aplicações. O fato de um sistema ser ou não aberto não está relacionado a aspectos de implementação, tecnologia ou meios de interconexão, mas com mútuo reconhecimento e suporte à padronização adotada. Então, a ideia na ISO, vocês provavelmente já viram muito aquelas famílias ISO 9000, ISO 14000, né, de qualidade ou de adequação com regras de, enfim, meio ambiente e tudo mais. Então, a ideia é que todo mundo, cada um possa implementar de formas diferentes. As empresas podem implementar de formas diferentes e podem se certificar nesses padrões aí, mesmo que adequem aquilo lá à sua própria realidade, mas que sigam as normas, por exemplo, os padrões de qualidade, atendam às normas. Beleza? Então, esse foi o princípio. Para isso,
foi criado um modelo de referência, que é esse RM. Às vezes a gente vai ver RM OSI/ISO. Então, é um modelo de referência para a interconexão de sistemas abertos proposto pela ISO. Beleza? Ele se baseia no conceito de camadas sobrepostas, onde cada camada executa um conjunto bem definido de funções. Então, esses modelos de camadas, esses modelos são muito conhecidos. A gente se lembra que o sistema operacional ele funcionava como uma camada de abstração também, que tentava esconder os detalhes do hardware para as aplicações que estavam em cima. Então, esse conceito foi estendido. Vocês devem ver que isso é recorrente em um monte de coisa de computação e um monte de tecnologias, né? Várias sub-áreas. Na engenharia de software, enfim, várias sub-áreas. E em redes, ela é predominante também. Beleza? Então, modelo em camadas. Tais camadas devem possibilitar a troca de informações entre processos de aplicação. Beleza? Então, esses processos aí que querem se comunicar, que são os processos que rodam nos clientes, do ponto de vista do usuário final. Beleza? E esses processos de aplicação, ou APs, né, potencialmente pertencem a sistemas abertos diferentes, sistemas heterogêneos que podem rodar, ser de pessoas diferentes, né, e, portanto, rodar de donos diferentes, e rodar em tudo aquilo lá, né, hardware diferentes, SOs diferentes, aplicações diferentes. Uma outra coisa importante, que é recorrente para a gente também, é o modelo cliente-servidor. Esse modelo em camadas está baseado no modelo cliente-servidor. Né? Modelo cliente-servidor, mais do que conhecido, um cliente solicita um serviço, o servidor executa aquele serviço e, eventualmente, devolve a resposta. Beleza? E depois ele fica pronto para receber outras requisições de serviço. Modelo conhecido nosso. Bom, a camada mais alta vai prestar serviço aos processos de aplicação, esses processos de usuário, que estão, portanto, no nível superior de abstração. E a camada mais baixa não é usuária de nenhuma camada. Ela é só servidora, né? Ela não é cliente de nenhuma camada. Então, cada camada é servidora, presta serviços para a camada superior e solicita serviços para a camada inferior. Então, a gente tem aí a nossa primeira ilustração do modelo. Então, o modelo da ISO, que é o modelo mais completo, é um modelo de 7 camadas. No modelo internet, que é o modelo predominante hoje, essas camadas de cima, que estão em... Chama isso de verde, sei lá que cor é essa aqui. Chama de verde, tá? Então, vermelho, amarelo, azul e verde. Então, todas essas camadas que estão em verde são chamadas de camadas de aplicação. Beleza? Então, o que vai ter de diferente? Tem outros modelos também. Tem o modelo Ethernet, beleza? Para redes locais que funcionam com protocolo CSMA/CD, enfim, a gente vai falar. Que tem uma outra variação, vou mostrar também hoje, tá? E esse é um modelo de base de todo mundo, beleza? Então, indo de baixo para cima, camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, e as camadas de cima, seção, apresentação e aplicação. Como a gente falou, essas 3 camadas aqui são unidas, né, são representadas por uma única camada no modelo internet, tá? Que é chamada de aplicação. As demais camadas aqui de baixo continuam com os mesmos nomes: transporte, rede, enlace e física. Beleza? Bom, falando um pouquinho do que a gente estava dizendo, em cima ou acima da camada de aplicação, essa pilha de camadas aí, ou essa pilha de protocolos, tem a ver com o subsistema de comunicação, tem a ver com a rede de computadores, nesse nosso sentido estrito, beleza? Tem a ver com o nosso subsistema de comunicação. Em cima disso aí, ou seja, mais abstrato do que essas camadas, a gente tem o nosso processo de aplicação. Por exemplo, um cliente, um servidor de banco de dados relacional. Beleza? Então, o cliente quer fazer uma requisição. Select, não sei o que, from, não sei o que.
tá? E quer comunicar, quer mandar essa mensagem, né? Essa requisição, esse select, por exemplo, por um processo remoto, por exemplo, para o servidor de banco de dados, beleza? Então, ele vai estar em cima dessa pilha de protocolos, nosso processo de aplicação, o nosso cliente do banco de dados. Como é que ele vai fazer isso? Como o subsistema funciona no modelo cliente-servidor, ele vai fazer uma requisição para a camada de aplicação. A camada de aplicação vai receber essa requisição, ela é servidora do processo de aplicação, beleza? E ela é cliente do processo de apresentação. Então, ele vai fazer uma requisição para o processo, para a camada de apresentação. Do ponto de vista da camada de apresentação, quem ela é? Ela é servidora da camada de aplicação. Então, ela pega a requisição e vai resolver isso aí. Como é que ela resolve? Ela é cliente da camada de sessão. Então, ela pode fazer requisição ou requisições à camada de sessão. A camada de sessão, por sua vez, aí depois a mesma coisa. Recebe a requisição da camada de apresentação e faz requisições à camada de transporte. A camada de transporte pegou a requisição da camada de sessão e faz requisições à camada de rede. A de rede é a mesma coisa, pega requisições da camada de transporte e faz requisições da camada de enlace. A camada de enlace pega requisições da camada de rede e faz requisições da camada física. A camada física, que é a camada inferior, pega requisições da camada de enlace e não faz requisição nenhuma desse ponto de vista de modelo cliente-servidor. Tá bom? Bom, então, essa é a nossa primeira ideia de funcionamento. Mas a gente vai continuar para a gente começar a detalhar e começar a entender esse processo aí, que é o processo que a gente vai detalhar, né? A gente falou que vai detalhar a camada verde, azul e amarela esse semestre, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse, mas eu gostaria que a gente tivesse a visão do modelo todo, tá? Inclusive das camadas inferiores, que são de redes B, tá bom? Então, as camadas superiores estão aqui, né? E no modelo internet foram juntadas, né? Prestam serviços relacionados com a natureza da aplicação. Tá? Elas têm a ver com o processo de aplicação. Beleza? E por isso que na internet elas foram juntadas. A camada de transporte, uma camada bem importante, prevê ou provê comunicação fim a fim. O que é comunicação fim a fim, ou end-to-end, entre processos individuais? É entre, no nosso exemplo, o cliente do banco de dados e o servidor, o SGBD, lá, o que eu vou chamar só de servidor do banco de dados. Beleza? Você vê que eles podem estar do lado, na mesma redinha, ou eles podem estar, sei lá, em continentes diferentes. Beleza? Daí a camada de transporte vai prover a comunicação entre esses sistemas finais. Esse sistema de origem da mensagem, que é o cliente do banco de dados, ao sistema fim, que é o servidor de banco de dados, que pode estar em outro lugar completamente diferente. Beleza? Então, camada de transporte, comunicação fim a fim. E as camadas inferiores possibilitam a interconexão de sistemas ou de equipamentos, estando mais relacionadas a aspectos de transmissão. Em particular, as duas camadas de baixo, que são muito relacionadas à transmissão, como o próprio nome, principalmente da última camada, da camada 7, indica, camada física. Tá? E daí, para a gente ir detalhando, né, o funcionamento dessas camadas aí, vamos ver o funcionamento de cada uma delas um pouco mais em detalhe. Então, vamos começar pela camada de aplicação. A camada de aplicação, ó, pelo próprio nome diz, ela tem uma interface super forte com o processo de aplicação, né? Na verdade, ela recebe diretamente as requisições do processo de aplicação. Tipo, o cliente do banco de dados, para dar o select, ele vai mandar para a camada de aplicação. Beleza? Tá? Bom, então vamos ver as principais características, funções da camada de aplicação. Bom, principal objetivo. O objetivo de oferecer meios de acessar o ambiente OSI
que é aquele interconexão de sistemas abertos, aos processos de aplicação. Então, ele que vai abrir aqui os trapzinhos, as interfacezinhas, para o processo de aplicação poder enviar solicitações. Beleza? Além disso, os aspectos de comunicação de cada um desses processos de aplicação são representados no ambiente OSI através de entidades de aplicação. Então, a gente vai começar a ver algumas siglas. A gente vai voltar a esses nomes, né? Mas já apresentando algumas siglas, alguns nomes desses modelos que a gente vai usar. Então, cada entidade de aplicação é constituído por vários elementos de aplicação, beleza? Que interagem entre si e com entidades de apresentação. Então, a gente vai ver que cada camada pode fazer várias funções, e essas funções, cada uma dessas funções, que, do ponto de vista de implementação, podem ser disparadas, por exemplo, por processos diferentes, por threads diferentes, coisas assim, elas vão ser... vão ter cada uma dessas funções, portanto, vai ter nomes diferentes, para depois, se a gente quiser implementar, fica mais fácil a gente implementar esses elementos aí, beleza? De cada camada. E o conjunto de elementos do serviço de aplicação são vinculadas a uma associação e uma relação entre esses elementos, que constituem o contexto da aplicação. Então, dentro dessa camada aqui, ó, todo o conjunto vai chamar contexto, mas ele pode ser formado por vários elementozinhos que vão implementar, no final das contas, as várias funções que cada camada tem que fazer. A camada de aplicação, nesse modelo OSI, é bem simples. Ela basicamente oferece interface para os processos de aplicação. Camada de apresentação. Camada de apresentação tem a ver com a apresentação dos dados, o formato dos dados. Beleza? Então vamos ler sobre essa camada. Primeiro, o objetivo dela, que é resolver os problemas de representação das informações, ou seja, o formato dos dados, entre sistemas heterogêneos interconectados através de ambiente OSI. Por quê? Tem alguns computadores que podem representar, enfim, números negativos com complemento de 2 ou com sinal magnitude. Pode usar formatos diferentes para os dados, beleza? E a camada de apresentação vai uniformizar isso aí, vai dar um padrão para isso aí. Portanto, essa camada de apresentação dos dados, o formato dos dados, define a sintaxe usada para representar os dados, manipulados pelas entidades de aplicação e prover meios de seleção e alteração da representação utilizada. Além disso, realiza a transformação dos dados da aplicação para propósitos especiais. Então, por exemplo, algoritmos de compressão e criptografia vão estar nessa camada de apresentação. Parênteses. No modelo internet, como a gente tem uma camada só aqui em cima, chamada de camada de aplicação, se a gente quiser fazer criptografia, por exemplo, ou qualquer outro serviço da camada de apresentação, a gente vai fazer na aplicação, na camada de aplicação, tá? Ou no próprio processo de aplicação, porque a pilha de protocolos não vai cuidar disso, beleza? Tá? Camada de sessão. Camada de sessão, bom, vamos ler, daí a gente dá um exemplo, que é um pouquinho mais, sei lá. Qual que é o objetivo? Oferecer a entidades de apresentação. Então, uma camada sempre oferece coisas à camada de cima, que é a sua cliente, né? Então, ela vai oferecer a entidades de apresentação meios de organizar e sincronizar o diálogo, garantindo a troca ordenada de dados através da conexão de sessão. Bom, antes de detalhar, vamos continuar lendo, detalhando isso aí. Os serviços devem permitir aos usuários estabelecer conexão com outros usuários, realizar troca de dados, liberar a conexão de forma ordenada, definir pontos de sincronização em um diálogo, observem isso, e no caso de erro, retomar o diálogo a partir de um ponto de sincronização estabelecido, interromper um diálogo e retornar a partir do ponto de sincronização. Beleza. Vou dar um exemplo, então.
Eu vou dar um exemplo falando disso aqui, ó. Da descrição que a gente tinha falado sobre a camada de transporte. Camada de transporte, a gente falou que provê a comunicação entre os sistemas finais, né? Comunicação fim a fim, tipo, entre o cliente do banco de dados e o servidor do banco de dados, que podem estar um do lado do outro ou em continentes diferentes, por exemplo. Tá? Quando, muitas vezes, a gente perde a ligação, que daqui a um pouco a gente vai chamar de conexão. A gente perde a ligação, a conexão de sessão, de transporte, desculpa, muitas vezes. Então, às vezes você vê que o modem desliga, né? Então, por exemplo, ou quando você desliga, aí tipo dá um pico de energia ou cai a energia por uns instantes, ele tem que reinicializar, você perdeu a conexão de transporte. E daí você poderia ter que fazer manualmente ou ele faz automaticamente, né? Como todos, entre aspas, né? Ou praticamente todos os sistemas hoje fazem. Então ele restabelece a conexão de transporte. O que significa ele restabelecer a conexão de transporte? Ele ajustar tudo aqui embaixo, nas camadas de baixo, até a camada de transporte. Legal. Suponha que você estivesse fazendo download de um arquivo quando aconteceu essa queda da conexão de transporte, tá? Então, vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, você está fazendo download do arquivão lá. Ele tem, sei lá, 100 megabytes. Sei lá, qualquer coisa, só para dar um exemplo. 100 megabytes. Aí você já tinha transferido uma parte. Suponha que você tivesse transferido 50 megabytes. Beleza? Possivelmente já tenha acontecido com você de você estava baixando esse arquivo, você estava na metade dele, você perdeu a conexão de transporte, tipo, deu alguma falha, caiu energia elétrica, etc. E daí você vai se reconectar, ou seja, você vai refazer a conexão de transporte, que inclui tudo da camada de transporte para baixo, e se conectar de novo ao seu servidor, né? Ao servidor de dados lá de onde você estava baixando o arquivo, fazendo o download. E, eventualmente, você já pode ter passado por isso, você teve que começar a baixar o arquivo todinho, desde o início. Beleza? Tá? Então, isso aí porque você perdeu a conexão entre os sistemas finais, entre você, que é o cara que estava fazendo o upload do arquivo lá, e o que eu estou chamando de servidor, que era o repositório do arquivo, tá bom? De onde você estava fazendo o download dele, beleza? E daí você teve que começar tudo de novo. Bom, vamos ver a descrição da camada de sessão. O que a camada de sessão ou aplicação que queira fazer as funções de sessão faria para minimizar o seu prejuízo? Olha o que está aqui. Ele poderia criar pontos de sincronização, que funcionam mais ou menos como backups, beleza? Ou snapshots de banco de dados. Então, quando a gente fala de banco de dados relacional, por exemplo, você faz um monte de transações no banco de dados, beleza? Faz um monte de alterações no banco de dados. Quando você confirma essas alterações, normalmente você chama de confirmar, né? Ou commit, beleza? Vou chamar de confirmar aqui. Você confirma a transação e como é que o banco de dados vai poder, caso aconteça algum erro, como aqui na nossa conexão, não apresentar problemas de consistência. No banco de dados, você tinha um backup, às vezes eu poderia chamar de snapshot, né? Tipo é uma cópia também, né? Uma foto, sei lá, enfim, fazer uma tradução literal, mas tipo um backup, e todas as transações committed, todas as transações confirmadas, eu podia colocar num arquivinho, que eu podia chamar, por exemplo, arquivo de log, ou arquivo de redo log. Então, se eu perdi alguma coisa, como que eu volto ao último estado consistente do banco de dados? Eu pego o meu snapshot, eu pego o meu backup, refaço todas as transações committed e volto ao último ponto consistente, beleza? Do banco de dados. Daí eu não perco nenhuma transação confirmada.
Se você tivesse num editor de texto, você podia configurar, por exemplo, você está fazendo o seu TCC. Nossa, aquilo lá dá um trabalho grande, né? Você não quer ficar perdendo. Então, você configura lá cada ΔT, eu vou supor 15 minutos, é um exemplo só. Você deixou lá para o seu editor de texto fazer um backup. Então, mesmo que você esqueça de salvar, ele a cada ΔT, ele salva para você. Legal. Aí deu um problema, acabou a energia elétrica. Como é que você retoma tudo? Você pega, nesse caso aí, como você não tem um arquivo de read do log, não tem um arquivo de log, você pode retomar ao último estado consistente. Nesse caso do arquivo, é o último ponto de sincronização. A última vez que o seu TCC lá foi gravado pelo editor de texto. De boa? Bom, então vamos voltar aqui para o nosso exemplo de redes. Você estava fazendo o download no arquivo de 100 megabytes. Aí você já tinha baixado 50. Suponha que o seu sistema, ou sua camada de sessão, ela faça pontos de sincronização de, sei lá, 20 em 20 mega, beleza? Então, você baixou 20 mega, ele fez um ponto de sincronização, guardou tudo aqui, né? Todos os dados. Chegou no 40 mega, ele fez um outro ponto de sincronização, continuou baixando, nos 50 mega deu o problema. Quando você refizer a conexão de transporte, como você tem essa funcionalidade, essa aplicação ou essa funcionalidade da camada de sessão, a camada de sessão vai reconhecer, pô, você vai está se conectando com o mesmo servidor, você vai fazer download do mesmo arquivo. Ah, esse arquivo aí, eu já tenho um ponto de sincronização, um backup, né, no sentido que a gente estava falando antes, nos 40 mega, beleza? Então, você não precisaria, nesse segundo caso, começar o download tudo do zero, como no primeiro caso lá, né? Você pode voltar a fazer o download a partir do último ponto de sincronização. Nesse nosso exemplo, a partir do 40 mega, tá bom? Então, a camada de transporte e a camada de sessão, às vezes a gente diz que a camada de transporte cuida da segurança de transmissão, ou a segurança de transmissão dos dados. Os dados são transmitidos entre os sistemas finais, entre o cliente e o servidor do banco de dados, por exemplo. E a camada de sessão, então aqui, ó, segurança de transmissão. Aqui em cima, a segurança de comunicação. Portanto, no nível mais em cima. Ele não vai ficar cuidando da transmissão das partes, mas da sessão toda, de toda a comunicação. No nosso exemplo, é todo o download do arquivo de 100 megabytes. Beleza? Então, isso é o que faz a camada de sessão. Beleza? Ele sincroniza o diálogo e faz esses pontos de sincronização aqui. E retoma a partir deles. Essas três camadas de cima são camadas distintas no modelo OSI, mas uma camada só no modelo internet. Portanto, a maior parte a nossa pilha de protocolos internet, como não tem apresentação e sessão, usualmente não faz essas funções, tá bom? Se você quiser fazer, a gente faz na nossa aplicação. Eu acho importante a gente falar do modelo completo, para a gente não se esquecer de colocar essas funcionalidades na nossa aplicação quando elas forem desejáveis, beleza? Tá? Bom. Então, essas são as três camadas de cima no modelo OSI ou representam a camada de aplicação no modelo internet. Nas camadas de baixo, a gente tem iguaizinhas nos dois modelos, tá? Camada de transporte. Uma outra coisa é que essa parte de cima, usualmente é em software. Essa parte de baixo aqui, usualmente é em hardware. Essa parte intermediária aqui, rede, pode ser em hardware, em software ou ambas, beleza? Mas quando a gente chegar na camada de rede, a gente, enfim, detalha mais. Então, a camada de transporte ainda
em software, usualmente. Bom, camada de transporte, objetivo principal. Objetivo de prover mecanismos que possibilitem a troca de unidades de dados entre sistemas finais, né? Foi o que a gente falou, entre o cliente e o servidor do banco de dados, entre você, o usuário que está fazendo download do arquivo, né, e o repositório de dados, que a gente está chamando de servidor. Garantindo a segurança da transmissão dos dados. Lembra que a camada de sessão tinha a ver com comunicação. A comunicação é um conceito mais abstrato, né, de mais alto nível do que transmissão. De boa? No caso de ser implementado um serviço de transporte orientado à conexão, a gente vai voltar a falar detalhar isso aí, tá? Por enquanto são vários nomes para a gente, enfim, colecionando. A camada de transporte garante que as unidades de dados sejam entregues ao usuário, ao destinatário, né, sem erros, perdas ou duplicações. E também na ordem que foram submetidas pela entidade de origem, ou seja, sem troca na ordem também, né? Tipo, vinha a parte 3 antes da parte 2, por exemplo. A camada de transporte deve também otimizar a utilização do serviço de rede. Exemplo, multiplexar várias conexões de transporte sobre uma de rede. Enfim, que tem a ver com o conceito de porta, de comunicação. Então, enfim, vamos falar ainda hoje disso, tá bom? Na camada de transporte para baixo, a gente está falando que essas camadas superiores são camadas em software, as camadas de baixo são camadas em hardware. A camada de rede em hardware, né, os roteadores, por exemplo, ou software também, ou software. Beleza? Por que será que essas camadas de cima são em software, usualmente? Se a gente fizesse em hardware, seria mais rápido, né? Tá? E ele não precisaria, ele usaria o hardware lá, o processadorzinho da plaquinha, né, no hardware, e não do nosso processador, né, do processador do usuário final, por exemplo. Por que será? Então, quando tem tem uma prova que é matemática em computação que fala que qualquer algoritmo pode ser que tem aquelas 3 construções básicas, né? Sequência, seleção e repetição, pode ser implementado em hardware. Quando é que você implementa em hardware? Por exemplo, você desenvolve um appzinho. Por que você não implementa em hardware? Ele fica muito mais rápido. Normalmente você não implementa em hardware. Por quê? Primeiro, porque se fosse fazer uma plaquinha, por exemplo, ia ficar cara pra caramba. Só ia valer a pena se você conseguisse, se tivesse demanda para fabricar centenas de milhares, talvez dezenas de milhares ou milhões, e daí caiu o custo por unidade. Beleza? Tá? Quando você tem escala. Então, esse é o primeiro ponto. Para não ficar muito caro o preço unitário, né? Você tem que, enfim, projetar, fabricar, tal, para poucas peças, o custo unitário ficaria muito alto. Então, o primeiro tem a ver com escala, né? E o segundo tem a ver com estabilidade do software. Então, por exemplo, você fez um app, mas daqui a um pouco você descobriu um bug lá, ou uma funcionalidade nova que você quer colocar também no seu app. Aí você faz lá, como é que você redistribui? Você tem que refabricar, reprojetar, refabricar e redistribuir o seu hardware. Nossa, ia ficar caro pra caramba, uma logística muito mais complicada, muito mais cara. Então, a gente só quando tem ambas as coisas, escala e estabilidade no sistema, é que você gera hardware. Então, as coisas vão gerando hardware de baixo para cima, conforme elas fiquem estáveis. A gente sabe que os protocolos de transporte já são razoavelmente estáveis. Então, eles devem, né, o hardware está por aqui, né, e devem vir para cá. Quais são os protocolos de transporte que a gente costuma usar? São 2, o TCP e o UDP, beleza? Tá? São o TCP, acho que a gente chegou a falar sobre isso, talvez até em estruturas de dados, sei lá, mas enfim, a gente vai detalhar quando falar da camada de transporte, mas o TCP, por exemplo, que é velho conhecido nosso, né? É um
um protocolo de transporte orientado à conexão, beleza? E o UDP é um protocolo de transporte não orientado à conexão. Então, o TCP é orientado, ele é mais seguro, ele é um pouquinho mais demorado, mas ele é mais seguro. E o UDP, por sua vez, ele é mais simples, um pouco mais rápido, mas menos seguro. Tá bom? Eles seriam os próximos candidatos a serem implementados via hardware. Camada de rede. Qual é o objetivo da camada de rede? O principal objetivo é possibilitar a transferência de informações entre sistemas finais. Então, camada de rede tem a ver com endereçamento e roteamento. Então, portanto, endereçando e definindo endereços, definindo caminhos, rotas, ou seja, fazendo roteamento das mensagens. Beleza? Assim como nas outras camadas, eu poderia fazer serviço orientado à conexão e não orientado à conexão. Serviços um pouquinho mais demorados, com controle um pouquinho maior, mas usualmente um pouquinho mais demorados, tá? Porque exigiriam processamento. O protocolo da camada de rede, que é o protocolo usado por quase todo mundo, é o protocolo Internet, ou Internet Protocol, IP, beleza? Em duas versões. Na versão 4, mais conhecida como IP mesmo, tá? O IPv4, e na versão 6, às vezes chamada de IPv6, principalmente logo no começo da migração, né? Quando os países migram de IPv4 para IPv6, começa a chamar de IPv6, dali uns anos eles já chamam de IP somente também, tá bom? Daí a gente vai falar de ambos na camada de rede. Esse protocolo, a ideia dessa camada é endereçar, e até por isso o IP acaba sendo confundido com endereço, mas IP não é simplesmente um endereço de rede, é um protocolo. O que é um protocolo? É um conjunto de regras de comunicação, beleza? É um conjunto de regras de interação. No caso de redes, um conjunto de regras de comunicação, beleza? Então, o IP, como o IP é um protocolo de rede não orientado à conexão, portanto, ele é razoavelmente simples, ele acaba sendo confundido com o próprio endereço. Mas, além do endereçamento, o protocolo IP, né? Portanto, IP não é simplesmente um endereço, é um protocolo. O protocolo IP também é responsável por fazer o roteamento das mensagens, ou seja, entregar as mensagens do remetente até o destinatário. Bom, as duas camadas de baixo, que são temas de redes B, são camadas que têm mais a ver com hardware, tanto que elas já há vários anos são implementadas via hardware. Em algum momento, quando eu saí da faculdade, tinha a camada de enlace ainda era dividida em duas subcamadas, e a subcamada de cima ainda muitas vezes era implementada como software, tá? Então, vem que essas coisas vão caminhando para cima. Bom, camada de enlace, como é implementada por hardware, quando você compra vulgo plaquinha de rede, sabe aquela que você paga, sei lá, R$20? Bom, depende também, né? Enfim, você para espetar no seu desktop, ou, né? Quando você vai montar, ou enfim, nos outros já vem, né? Já vem montado. Então, um hardwarezinho, uma placa, vulgo placa de rede. Normalmente é uma placa Ethernet, tá? Que implementa uma variação do protocolo CSMA-CD, que é o principal protocolo da camada de enlace, tá? Hardware. E a camada física também. Bom, vamos ver a camada de enlace. Para que ela serve? Qual o objetivo dela? Hardware, então. Normalmente, as duas camadas de baixo, enlace e física, ficam na mesma plaquinha, beleza? Tá? Então, o objetivo da camada de enlace é realizar a transferência de dados sobre uma conexão física de maneira confiável. É transferir os dados, codificar os dados, enfim. Os dados depois na camada física podem ser, sei lá, dependendo do meio físico, ter que ir para sinal elétrico, sinal óptico, se eu tiver, por exemplo, com par trançado, com fibra ótica,
né? Coisas assim. Então, o objetivo é realizar transferência de dados sobre essa conexão física que está logo aqui embaixo. Suas principais funções incluem o estabelecimento e liberação da conexão de enlace, o controle de acesso ao meio físico de transmissão. Por exemplo, imagina que você tem vários equipamentos disputando o mesmo canal de comunicação. Esse canal podia ser físico, como um par trançado, né? Sei lá, um cabo coaxial, ou podia ser uma frequência, tá? No caso de transmissão sem fio. Se duas ou mais entidades, 2 ou mais equipamentos colocarem sinal no mesmo canal de comunicação, exemplo, no mesmo meio físico, ou na mesma frequência do canal, se eu tiver em a modulação de frequência em transmissão sem fio, esses 2 sinais eles vão um por cima do outro. E a gente diria que eles colidiram, beleza? Quando há colisão, às vezes vocês já podem ter visto equipamentos um pouquinho mais antigos, uns hubs, né? Em rede local, por exemplo, tinha uma luzinha que ficava piscando um monte de vezes. Às vezes uma luzinha laranja, amarela, uma coisa assim. E é uma luzinha de colisão. Quando essa luzinha piscava? Quando duas ou mais entidades, 2 ou mais equipamentos transmitiam dados ao mesmo tempo sobre o mesmo canal de comunicação. E daí, a camada de enlace é responsável por controlar isso. Ela pode fazer basicamente de 2 formas. Uma forma que é mais determinística, como os sistemas operacionais típicos fazem, escalonamento de processos. Lembra do caso mais simples escalonador, que era aquele round robin, o time sharing round robin? Era, por exemplo, 4 processos, dá delta T para cada um, dá delta T para o P1, P2, P3, P4. Terminou, volta para o P1, P2, P3, P4. Beleza? Tá. Na camada de enlace, um dos protocolos, chamados de token passing, tá? E daí eu posso ter token ring ou token bus, depois a gente pode detalhar um pouquinho mais. Ele faz a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver 4 equipamentos querendo transmitir, 4 equipamentos ligados na mesma rede, eu vou dar permissão por algum delta T para o equipamento 1, depois para o 2, para o 3, para o 4, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. Beleza? É uma das formas que a camada de enlace usa para compartilhar o meio físico de comunicação, assim como o sistema operacional, o escalonador do sistema operacional, usa para compartilhar os processadores entre os processos. Então, você tem mais processos que processadores, uma das formas de fazer é assim, por divisão de tempo, né? Como o time sharing faz, né? Por compartilhamento de tempo. E aqui também. Beleza? Então, podia dar um tempo, um delta T para cada processo, um quanto de tempo para cada processo. Ou poderia, como é mais usual, usar um protocolo não determinístico, um protocolo estocástico. Então, por que o sistema operacional time sharing, né? Eu estou fazendo a ilustração do round robin, né? Que é o mais simples, sem prioridade e tal, né? Enfim, daí depois seria só estender o raciocínio, porque ele é determinístico. Porque se eu tiver N processos e eu gastar delta T para entre executar um processo e mudar para o próximo, eu tenho N processos. Eu sei que no máximo N vezes delta T, cada processo vai ter chance de executar. Beleza? Tá? No caso de redes também, se eu tivesse N equipamentos, cada um usa delta T. Então, delta T é o tempo para ele transmitir e mais para eu passar a permissão para o próximo. Se eu tiver N equipamentos, esse tempo demorar delta T, eu sei que no máximo N vezes delta T, eu consigo transmitir de novo. Eu consigo acessar o canal de comunicação e transmitir de novo. Ou seja, eu consigo determinar o pior caso, determinar em quanto tempo, no máximo, eu consigo transmitir uma informação importante. Tá? A maioria das redes trabalha com protocolos estocásticos, probabilísticos, beleza? Estatísticos. E daí, que são esses onde tem colisão. Então, a gente, em um outro momento, pode detalhar um pouco mais isso, mas eles ficam tentando transmitir.
Só que um outro pode tentar transmitir mais ou menos ao mesmo tempo, que é o problema da corrida. Vocês viram em sistemas operacionais também, né? Lembra do uso de semáforos, monitores, transações, essas coisas assim. Então, pode ser que 2 equipamentos podem tentar transmitir ao mesmo tempo. E daí, quem vai controlar isso é a camada de enlace. Tá bom? Então, portanto, camada de enlace faz o controle de acesso ao meio físico de transmissão, ou seja, quem transmite a cada instante. E a camada física, como o nome sugere, vamos ler lá, o objetivo é realizar a transmissão das unidades de dados através de um canal de comunicação real, beleza? Que conecta 2 ou mais equipamentos, trocando sinais através de uma interface física, tipo cabo coaxial, fibra ótica, par trançado ou ar. Nessa camada são especificadas as características mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais da interface física existentes entre os equipamentos e o meio físico de transmissão. Então, a codificação, decodificação, se vai ter algum tipo de compressão de dados, coisas assim. Tá? Multiplexação de frequência, por exemplo, né? Eu jogar uma parte da transmissão numa certa frequência, outra em outra frequência, coisas assim. Tá bom? Então, essa é a nossa visão geral do modelo total. Aqui tem um resumão, né? Aplicação, processo de, né? Fornece para os processos de aplicação, apresentação dos dados ou representação dos dados, sessão, a comunicação entre hosts, comunicação, e aqui transmissão, né? Nessa figurinha está colocado como conexões ponto a ponto ou fim a fim, beleza? Camada de rede, endereço e roteamento, melhor caminho. Enlace, acesso aos meios de transmissão. E camada física, a transmissão binária. Aqui uma outra figurinha com alguns exemplos de protocolo, né? Tipo CSMA/CD para meios físicos e os protocolos, que é uma variação, né? Em vez de ser detecção de colisão para evitar colisão, né? Para Wi-Fi. Na camada de rede, principalmente o IP. O IPX é uma solução proprietária da Novell, de uma empresa de rede. Na camada de transporte, os protocolos, principalmente TCP e UDP. E nas camadas de cima, famílias e famílias de protocolo. Dentre eles, tem muitos outros, tá? Dentre os muitos que a gente poderia citar, HTTP, FTP, os protocolos de e-mail, aqui o SMTP, POP, DNS, etc. Mas tem montes e montes. Beleza? E do lado direito, nomes para as unidades trocadas. Na camada física, bit, na camada de enlace, frames, tá? Ou quadros, beleza? Na camada de rede, pacotes, e na camada de transporte, segmentos. Tá bom? Aqui, uma coisa legal também, quase terminando, né? Falar desse modelo, a gente tem como é que acontece a transmissão física, cliente-servidora, beleza? Então, suponha que aqui, em cima da camada de aplicação, da pilha de protocolos desse equipamento, eu tenho um processo de aplicação aqui, Tenho um cliente de banco de dados. Nesse outro equipamento, aqui em cima, eu tenho o servidor. Como é que eles se comunicam? O cliente do banco de dados manda a requisição, que é um select lá, por exemplo, para a camada de aplicação, que faz uma requisição para a camada de apresentação, e cada uma vai fazendo requisições, até que a camada de enlace faz uma requisição para a camada física. Ela transmite essa mensagem para o destinatário. A camada física pega aqueles dados lá, transforma, por exemplo, em, sei lá, sinal elétrico ou sinal óptico, enfim, depende do meio físico, e manda pela rede, tá bom? Vamos abstrair esses caras do meio. Quando chegar no sistema final, a camada física aqui vai pegar
sinais lá, óticos ou elétricos, por exemplo, vai transformar de novo em bits, vai passar para a camada de enlace, vai passando, até que a camada de aplicação passa para o processo de aplicação, passa o select lá para o banco de dados, o SGBD lá. Ele vai lá, processa a requisição, pega a resposta e o caminho e faz a transmissão no sentido inverso. Beleza? É possível que tenha caras no meio. Então, além desses sistemas finais, que são a origem dos dados e o destinatário dos dados, eu posso ter outros sistemas, que a gente vai chamar de sistemas intermediários. Então, sistemas finais e sistemas intermediários. Os sistemas intermediários, que só implementam a camada física, são chamados de conversores ou repetidores. Quem que são os conversores ou repetidores? Por exemplo, se você tiver uma subrede em fibra ótica e uma subrede em par trançado, o conversor vai converter um sinal óptico em sinal elétrico e vice-versa, beleza? E um repetidor é assim, você quer mandar para uma fibra ótica daqui até Manaus, suponha. Mas o sinal não chega até Manaus sem degradar o suficiente, né? Tipo, antes de chegar lá, eu já não consigo identificar qual é o sinal que eu estou transmitindo. Então, antes do sinal degradar, então eu faço um estudo lá e falo, a cada 200 quilômetros eu ainda consigo, até 200 quilômetros eu ainda consigo saber qual sinal eu tenho. Então, daqui a 200 quilômetros eu coloco um repetidor. O que esse repetidor vai fazer? Ele vai detectar o sinal, que ainda é possível detectar, e amplificar, restabelecer o sinal do outro lado. Ele vai só repetir o sinal, corrigindo o sinal, né? Tirando a degradação dele. Beleza? Então, os equipamentos que fazem só as funções da camada física podem ser conversores ou repetidores. Os equipamentos que fazem as funções da camada de enlace, eles são chamados de pontes ou bridges. E os equipamentos mais usados são os equipamentos que fazem as funções da camada de rede também, ou seja, roteamento de mensagens, né? Descobrir a rota, o caminho da mensagem. E os equipamentos que fazem as funções até a camada de rede são chamados de roteadores, como a gente deve imaginar, beleza? Portanto, os roteadores, eles fazem as funções das 3 camadas aqui de baixo. De boa? Então, se esses caras aqui, os sistemas finais, estão longe, distantes, essas mensagens podem ter que passar por roteadores. Aí esse roteador vai rotear, né, vai achar a rota, achar o caminho até esse, e assim por diante. Vai lá, Luiz. Pode falar. Agora que o professor falou sobre roteadores e a conexão e tudo mais, eu sempre tive uma dúvida do que significa aquele NAT, que quando você tem 2 pontos de conexão com um NAT fechado, eles não conseguem se comunicar. Mas se você tiver um fechado e um aberto, eles conseguem gerar uma conexão. Então, tem a ver com esses padrões de rede, que tem a ver com endereçamento. Entendi. Né? Mas daí os protocolos, aí tem vários protocolos aí, e aplicações, e a gente vai falar disso. Isso aí sim, tem outros serviços que, por exemplo, pegam um IP, enfim, disponível, mas enfim, mas a gente vai falar dos serviços Então tá. todos. Muito Tá, obrigado. o NAT é um deles. Legal. Uma outra coisa para a gente falar também é que além da interação física, que é uma interação cliente-servidor, né? O processo de aplicação aqui vai solicitando serviços para as camadas de baixo. Eu tenho comunicação lógica também. A comunicação lógica é essa comunicação horizontal aqui. É uma comunicação que normalmente chama de par a par, ou peer-to-peer, ou P2P, sei lá. Entenderam, né? P2P, enfim. Aí, e o que significa essa comunicação lógica aqui? Significa o seguinte, por exemplo, vamos dar um exemplo mais óbvio, e daí a gente vai para os outros mais abstratos. Vamos imaginar na camada de apresentação. Então, aqui, aquela minha solicitação do banco de dados, aquele meu select, eu quero criptografar, suponha.
tá? Quem faz isso é a camada de apresentação, que muda o formato dos dados, a apresentação dos dados. Então, eu mando o select lá e ele vai fazer alguma codificação lá, vai gerar um criptograma aqui, tá bom? Aí, esse criptograma que vai ser transmitido. Quando a mensagem, o criptograma chegar no destinatário, a camada par, né, a comunicação é par a par, né, peer-to-peer, o parzinho dessa camada aqui, ele tem que conversar com essa camada aqui. O que isso quer dizer no nosso exemplo? É que ela tem que conhecer o mesmo método de criptografia para poder decriptografar, beleza? Então, a comunicação entre esses dois caras tem que ser na mesma linguagem, entre aspas, beleza? Então, o que uma faz, outra faz. Então, o pacotinho de dados que esse aqui manipula é o mesmo pacotinho que esse manipula. Então, ele, da mesma forma que ele recebe o select e manda para cá um criptograma, ele vai receber daqui um criptograma, ele vai desfazer o que esse fez, esse criptografou, esse vai decriptografar e vai mandar a camada de aplicação a mesma coisa que ele recebeu, que esse da esquerda recebeu, ou seja, o select. Ele vai mandar o select para cima. Então, a conexão é sempre par a par. Por exemplo, um outro exemplo, na camada de cima, o processo de aplicação, eu também tenho uma comunicação par a par. Esse cara manda um select, esse recebe um select. Na camada de transporte, por exemplo, que é uma outra que a gente vai tratar. Lembra que um dos propósitos é a comunicação fim a fim. E entregar na ordem, por exemplo. Então, supõe aqui, ó, que esse... Deixa eu aparecer aqui para mim. Aqui, ó, na camada de transporte do lado esquerdo, ele mande, ele vai controlar as mensagens que vão mandar. Então, tem uma mensagem grandona, ele vai dividir em submensagem, que a gente já sabe que vai chamar aqui de segmento, beleza? Na camada de transporte, beleza? Então, vai dividir em 4 segmentos, segmento 1, 2, 3 e 4. Aí, quando esse cara aqui, ó, receber, ele sabe que a mensagem foi dividida em vários segmentos. Segmento 1, 2, 3 e 4. Vai passar para cima, vai juntar e passar para cima. Ou seja, o que esse cara fez aqui, por exemplo, dividiu a mensagem em 4 segmentos, esse cara vai desfazer. Vai pegar os 4 segmentos e juntar para as camadas de cima. Esses caras vão falar a mesma língua, o mesmo protocolo, né? Daí, portanto, uma comunicação par a par. Camada de rede. Se esse cara aqui fala IPv4, né, tem aqueles endereços, por exemplo, de 4 bytes. Tipo, sei lá, 4 números separados por ponto, tá? 4 números de 0, 2, 5, 5. Se esse cara aqui traz endereçamentos desse tipo, com 4 bytes, esse cara aqui também tem que entender endereços IPv4. Se esse cara aqui trabalha com endereço IPv6, esse cara tem que entender, né, trabalhar com endereço IPv6. Se esse cara trabalha com endereços internet e esse cara aqui trabalha com o endereço de uma intranet da empresa dele, eles não poderiam se comunicar par a par, beleza? Então, a comunicação é sempre com caras que falam a mesma linguagem, o mesmo protocolo. Se eles falarem protocolos diferentes, eu vou ter que ter conversores aqui. Assim como a gente deu o exemplo do conversor de elétrico para óptico, eu acho, né? De elétrico para óptico e de óptico para elétrico. Podia ter. Aqui eu podia ter um conversor na camada de enlace de rede determinística, né? Aquela uma que vai passando o token, passando a permissão, né? De um por um, como num time sharing, por um estocástico. Na camada de rede, se eu quisesse falar entre redes de endereçamentos diferentes, eu teria que ter conversores aqui na camada de rede. Tá bom? Beleza? Aí é a mesma coisa. Isso aqui, ó, a gente vai voltar a falar disso, tá? Vou só passar os slides aqui, mas a gente vai voltar nesse ponto, que a gente tem unidade de dados de protocolo, que são essas PDUs, né? Protocol Data Units. Então, tem unidade de dados de protocolo de apresentação, de aplicação, apresentação, sessão, transporte, network, rede, enlace, física, beleza? Tá?
E a gente vai ver como essas coisas vão se encaixar na transmissão física. Mas eu queria chegar nesse ponto aqui, que esse modelo das 7 camadas, que é o modelo de referência OSI, tem outros modelos também, muitos outros. Os modelos mais importantes, os demais modelos bem importantes, são esses aqui, ó, onde essas 2 camadas são chamadas de host e rede, e todas essas de cima de aplicação, transporte e internet. E essa pilha de protocolos internet, que é a mais usada, mantém as 2 camadas, né, não chama de uma coisa só, do modelo OSI, física enlace, rede transporte, tudo igualzinho. E a última camada, a camada de aplicação. Portanto, tem aquelas funcionalidades da camada de apresentação, formato de dados, criptografia, e sessão, que é aquele controle da comunicação do ponto de vista mais abstrato, tá? Que não são tratados no modelo internet. Beleza? Esse é o modelo que a gente vai trabalhar, tá? O modelo internet, essa pilha de protocolos de 5 camadas aqui, tá? Mas eu fiz questão de falar isso aqui, que eu acho importante a gente se ligar nessas funções aqui, que não são implementadas diretamente aqui, e se você quiser implementar, você, né, cada desenvolvedor tem que implementar essas funções. Beleza? Essas 5 camadas são divididas nas 3 de cima para redes A e nas 2 de baixo, redes B. Tá bom? Então, é disso que a gente vai falar, então, nas próximas aulas. A gente vai começar, na verdade, da camada de rede, transporte e aplicação. Tá bom? Por que a gente vai começar na camada de rede? Para a gente sair implementando algumas coisas e mexendo nos endereços já. Tá? Beleza? Então, nessa pilha aqui. De boa, da direita. Dúvidas? Comentários? Temos quanto? 2 minutos? Nossa, foi muito. Bom, não sei se falaram na primeira aula para vocês, mas a gente tem que fazer chamada todas as aulas e preencher as planilhas. Antes a gente podia entregar no final do mês. Então, eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Revisar. Nova chamada. Eu imprimi também uma planilha, mas só para ver se tem alguém diferente aqui. Bom. Deixa eu ver aqui no chat o que aconteceu. Beleza. Eu vou fazer assim, vou fazer uma chamada mais ou menos rápida, tá? Já vou vendo quem tá aqui do povo que tá logado. Se alguém não tiver, por algum motivo, sei lá, vocês falam, tá? Então vai. Então eu vou seguindo a lista de presenças aqui. Beatriz presente. Carlos presente. Não. Tá joia. Daí, tipo assim, se alguém eu falar que não tá presente, daí vocês me corrigem, tá? Aí o Carlos não, César tá presente, Christopher presente, Fabrício presente, Juliano presente, Iago presente, Janaína presente, João presente, Leonardo presente, Luiz Marcelo presente, Luiz Vinícius presente, Marcelo Olmos presente, Matheus presente, Murilo presente, Pedro presente, Rafael presente, Richard presente, Vitor Felipe presente. Peraí, deixa eu subir aqui. Vitor Soldeira presente, Vitor Reis presente. Carlos não? Tá bom. Bom, então eu não sei se a primeira aula de vocês já funcionou assim, mas o pedido que vai funcionar sempre é assim. Caso alguém falte antes do final do mês, a gente combina alguma coisa, um exercíciozinho, sei lá, para cobrir a presença. Isso para mim é pouco importante, tá? Mas, enfim, eu vou cumprir o que pediram. Então, isso por hoje.
Ah, acho que amanhã a gente tem aula de novo, né? Amanhã a gente volta a conversar mais, daí se tiverem alguma dúvida também. E isso foi um overview, então a gente vai voltar em tudo isso nos detalhes, tá bom? Isso foi mais para a gente ter uma visão geral da pilha de protocolos, que depois quando a gente for vendo as partes, é legal que daí eu retomo, falo, ó, lembra que né, o modelo completo é assim, para a gente ter a visão geral também. Enfim, acho importante a gente ter essa visão. Beleza, moçada? Foi, enfim, ocupar uma aula inteira, né? Daí na dúvidas outras a gente resolve amanhã. Obrigado pela presença. Bem-vindos ao 4º ano de novo. E até amanhã, então. Até mais, professor. Obrigadão. Falou, obrigado eu. Até. Valeu. Falou. Até mais, professor. Obrigado. Falou, até mais. Obrigado eu.